Estamos aqui com o secretário de Cultura de Ibiapina, Fábio Martins, visitando a tradicional Casa de Farinha. Fábio, como é para você ver todo esse processo da nossa querida e tradicional Casa de Farinha? Traz um gostinho de infância, né? Quem aí nunca viveu aqui na Serra, né? Uma experiência dessa, de passar numa casa de farinha, de sentir esse cheirinho maravilhoso da farinha torrando. E a gente sabe, né, que até chegar nesse processo tem todas umas etapas. Como você pode acompanhar, né, Fábio? Você falou em etapas. Você viu aí etapa por etapa e não é um trabalho simples, né? Não, Frank, não é um trabalho muito simples, né? Exige um pouco de força, exige, né, desde a raspagem da mandioca até chegar no forno, onde também precisa de muita força para estar mexendo a farinha, para deixar ela na qualidade que a nossa farinha da Serra tem. Hoje a gente vê o processo se modernizando e, infelizmente, a tendência é daqui a alguns anos, né, Fábio, essa tradição acabar. É triste a gente perceber que as casas de farinha hoje em nossa região, elas estão diminuindo a cada ano que passa. Seria interessante, né, Fábio, manter essa tradição. Sim, Frank, é uma tradição que, infelizmente, assim como outras, né, como Casa de Engenho, como outras tradições aqui da Serra, tem a tendência de acabar, né? Mas não pode deixar, né, essa tradição morrer. É uma tradição que é a marca referencial da Serra e é uma tradição que já vem milenar, né? Desde as nossas tradições, que a gente conhece esse processo tradicional das casas de farinha, né? Eu lembro demais na minha infância, né, de ir para as casas de farinha, aquele momento que passava as noites e madrugadas, as pessoas raspando mandioca, fazendo a farinhada, conversando, era um momento de muita entrosação e também acabava um trabalho, mas também acabava sendo uma diversão para a população. Fábio, é uma cultura e você como secretário de Cultura, como fazer para incentivar para que essa tradição ela não venha a se acabar? O incentivo, Frank, é fazer com que as pessoas, né, principalmente os atuais, né, donos de casa de farinha, possam estar ensinando, possam estar passando esse legado para os seus filhos, para os seus netos, ou para aqueles, né, que têm o interesse de manter essa tradição, assim como nós, né, agentes culturais, que gostamos dessa cultura tradicional, né, que a cultura culinária, né, da nossa serra não podemos deixar morrer. Fábio, para encerrar, a gente pede para que os consumidores também possam valorizar esse trabalho, que como você percebeu aqui, tem todo esse processo e é uma farinha de qualidade, né, Fábio? Sim, a gente conversando com os caras de farinha, né, tem esse processo também, Frank, da compra mesmo, porque os nossos comerciantes, nossos empreendedores, também tem esse olhar, né, de valorização do produto, de estar sempre procurando comprar esse produto das casas de farinhas da nossa região, para que fortaleça, né, também e dê esse gás para as casas de farinha, a esse trabalho que é tão tradicional e natural, né, sem nenhuma química, que hoje também a gente sabe que todos os produtos industrializados têm causado, né, grandes problemas de saúde. Então, cada vez mais a gente tem voltado para essa cultura, né, de buscar o tradicional, de buscar aquilo que é da terra. Então, a farinha da Serra, né, não podemos deixar essa tradição acabar. Então, estamos aqui para mostrar e valorizar a cultura, né, das farinhadas. Então, o primeiro processo começa aqui, na raspagem da mandioca. Depois dela toda raspadinha, a gente vai participar do próximo processo, né, que é a moagem dessa mandioca, transformar ela na massa que será prensada até chegar no processo do forno. Aqui depois dela já toda raspada, ela vem para esse moinho, aonde ela passa por esse processo e ela se torna essa massa. E essa massa ela precisa ser prensada
para tirar o excesso de água, para que ela se torne uma massa seca e possa ir ao forno. E só lembrando que hoje tem esse processo do motor elétrico, mas antes esse processo era feito manual, né, o uso da força mesmo bruta, ou através de uma manivela, e para funcionar esse motor, para ele poder chegar até nesse processo. Hoje, né, com a modernidade, já se tem o uso do motor elétrico. Aí aqui é o processo de prensa, onde é pegada essa massa e é trazido para cá para prensar até tirar todo esse líquido, toda essa umidade da massa, para que ela fique sequinha, chegando no processo do forno. Esse processo também acontecia manualmente. Hoje, né, também com tecnologia, hoje já se usa os macacos para ajudar a prensar essa massa. Vamos para a peneira, né? Peneirar essa massa para que ela chegue ao forno. Após prensada, é o processo de peneiração. Após peneirada, ela vem para cá, né, para onde acontece toda a magia de toda essa massa tornar a nossa farinha, que é um prato, né? A farinha é um prato tradicional do Nordeste, é um prato típico das nossas mesas nordestinas, né? Um bom nordestino sabe, né? Sabe o sabor que tem uma farinha dessa, feita de forma tradicional e que tem toda uma qualidade diferente, né, do que a gente compra no mercado, aquela farinha industrializada. Aqui todo esse processo é onde é preciso ter toda uma ciência para mexer a massa de forma correta. Não pode ficar muito tempo para não queimar, deixando ela com essa qualidade, como vocês estão vendo aqui. Aqui ela já finalizada, pronta para o consumo, né? Pronta para ser vendida, comercializada. E pronto para ir para as nossas mesas. Então esse aqui era o processo antigo, né? Antes de ter a modernização do macaco, de ter a modernização da máquina industrial, né? Para prensar, ele era feito assim manual, né? Com esse enorme parafuso, com essa roca, onde colocava-se aqui as varetas que pudesse girar e com a força bruta para poder prensar toda a massa. Esse processo aqui antes, como eu expliquei, tinha a correia e ela fazia o motor girar lá para poder moer a mandioca. Então esse processo aqui era feito também manual. Que funcionava, né, como uma manivela para que o motor funcionasse lá na frente para moer a mandioca.